Pronto, perfeito. Iniciei a gravação. Como eu estava explicando, nós tivemos algumas novidades na legislação previdenciária, na área previdenciária, né, nos últimos dias. A principal novidade é que será retomado o julgamento da revisão da vida toda, agora no final do mês de novembro, dia 24 de novembro, vai ser retomado o julgamento em plenário virtual, certo? Isso indica que o ministro Zanin já vai apresentar o seu voto, né? O ministro Zanin pediu vista do recurso, né, do INSS, só para situar, né, quem ainda não está situado com o tema. A revisão da vida toda é para aplicação da regra geral prevista na legislação anterior à reforma da Previdência, então só vale para os benefícios concedidos antes da reforma da Previdência, e que tiveram os seus salários de contribuição limitados a julho de 94, quando do cálculo do salário de benefício. Então, para eu calcular o salário de benefício lá antes da reforma, eu pegava e tirava uma média dos 80% maiores salários de contribuição. Qual é o problema disso? É que, para algumas pessoas, foi aplicada a regra de transição, aliás, para todas as pessoas naquele momento, que tinham salários de contribuição anteriores a julho de 94, foi aplicada a regra de transição e não foram utilizadas as remunerações anteriores a julho de 94, né? E para algumas pessoas isso significou um prejuízo. Daí a necessidade da revisão da vida toda, para que eu possa utilizar a regra geral, que diz que eu vou fazer essa média, né, para apuração do salário de benefício com base em todas as minhas remunerações, né? Todos os salários de contribuição. Nós já obtivemos uma vitória no STF, no Supremo Tribunal Federal, porém, o INSS recorreu em embargo de declaração. O recurso do INSS foi basicamente... Amanda entrando aí, seja bem-vinda, Amanda. O recurso do INSS foi... Boa tarde. Foi basicamente para evitar os efeitos dessa decisão em todos os processos. Então, o que é que se pediu? Basicamente, a modulação dos efeitos. Então, o que o INSS defende é que, ora, uma vez que a jurisprudência da época era dominante no sentido de negar a revisão da vida toda, eu quero que seja aplicados os efeitos da decisão apenas a partir da modificação desse entendimento pelo STJ. O que daria um corte aí nos atrasados, né, devidos pela ação da revisão da vida toda. Que corte seria esse? Novembro de 2019, que, segundo se entende, foi o momento em que houve a alteração da jurisprudência. Então, quem entrou com a ação ali em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, só teria direito aos últimos 5 anos, limitados a novembro de 2019. Então, perderia aí algum tempo de atrasados. Esse foi, inclusive, o entendimento de Rosa Weber, que votou antes de se aposentar, certo? Mas nós só temos 2 votos, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. O Alexandre de Moraes, o voto foi muito confuso, ninguém ainda conseguiu interpretar muito bem. Provavelmente ele vai aperfeiçoar, digamos assim, o seu voto agora por ocasião da retomada do julgamento dia 24 de novembro. Os demais vão votar, né? A tendência é que os demais votem, mas nada garante que não vá haver pedido de vista, certo? Nada garante que vai realmente se encerrar o julgamento da revisão da vida toda no dia 1º de dezembro, que é o que a gente está calculando. A expectativa é que isso não ocorra, né? A expectativa é que a gente bote um ponto final na revisão da vida toda nessa retomada do julgamento a partir de 24 de novembro até 1º de dezembro. Se vai modular ou não os efeitos, eu particularmente acho que vai haver modulação. Eu particularmente acho que o STF vai entregar uma decisão que limita o direito aos atrasados. Vai permitir a revisão,
mas vai limitar o direito aos atrasados. Essa limitação vai alcançar que momento? Na melhor das hipóteses, o momento vai ser essa alteração da modificação da jurisprudência do STJ, que foi exatamente como Rosa Weber fixou. O pior cenário é modular os efeitos da decisão do STF, que aconteceu no início do ano agora, né, 2023. Então, não teria praticamente atrasados para receber. E isso vai impactar, obviamente, nos nossos honorários. Então, há uma expectativa muito grande de que o STF decida essa questão em definitivo, a partir de 24 de novembro, mas imponha uma limitação aí da modulação dos efeitos. Professor, então por que os advogados que estão lá representando as nossas entidades, representando os segurados, não pedem destaque para que haja sustentação oral? Porque não há sustentação oral em embargo de declaração. Simplesmente por isso. Então, não haveria sentido de você pedir o destaque para a sessão ser presencial, porque os advogados não vão poder fazer sustentação oral. Não tem sustentação oral em embargo de declaração. Então, vamos aguardar aí para ver o que é que vai acontecer a partir daí, certo? Outras novidades na área previdenciária. Nós tivemos recentemente uma portaria número 38 de 2024, portaria do INSS, uma portaria conjunta, que permitiu, ou permite, né, a prorrogação automática dos benefícios de auxílio incapacidade temporária até 30 de abril de 2024. Só situando o problema, né? Nós sabemos que o INSS, ao conceder o auxílio incapacidade temporária, fixa a data de encerramento e ali nos últimos 15 dias para encerrar o auxílio incapacidade temporária, veja, eu estou dizendo aquela situação em que o segurado passa pela perícia, né? Porque nós temos a situação da análise documental em que não é possível o pedido de prorrogação. Mas em situações normais de temperatura e pressão, o segurado vai passar por uma perícia, a perícia fixa a data de encerramento do auxílio incapacidade, e ali nos últimos 15 dias antes de encerrar o benefício, o segurado pode fazer o pedido de prorrogação, certo? Se ele entende que não tem condições de voltar ao trabalho, ele faz esse pedido de prorrogação ali nos últimos 15 dias da data do encerramento. Qual é o problema disso? O problema é que esse pedido de prorrogação é para que seja realizada uma perícia. E sempre que a perícia não consegue ser realizada nos 30 dias posteriores, né, não tem previsão da perícia acontecer nos 30 dias posteriores, o INSS garantia 2 prorrogações automáticas de 30 dias. Então, você prorrogava o benefício durante 30 dias. Se não acontecesse a perícia nos 30 dias, mais 30 dias de prorrogação, depois mais 30 dias de prorrogação. Mudou a sistemática agora. O segurado que fizer o pedido de prorrogação nos últimos 15 dias, a partir de agora, esse benefício será prorrogado automaticamente. Se não houver perícia próxima, importante que se diga, ele será prorrogado automaticamente até 30 de dezembro de 2024. Por que o INSS está fazendo isso? Por que o governo federal pretende fazer isso? Porque eles querem zerar a fila das perícias, né? Então, nesse período até 30 de abril de 2024, o governo federal vai fazer as perícias iniciais, as perícias de concessão de benefício, e vai tentar aí zerar a fila daquelas pessoas que estão aguardando. Eu não senti diferença até agora, certo? Até agora, as perícias estão sendo marcadas para muito depois, né? Mas a gente vai sentir efetivamente, eu acho, esses efeitos a partir de dezembro. É uma situação importante, né, para que a gente informe isso ao nosso cliente. Olha, o pedido de prorrogação
vai garantir a você prorrogação automática somente até 30 de abril de 2024. É uma prorrogação longa, é uma prorrogação extensa, mas a gente tem que adverti-lo que tenham cuidado aí na confecção de documentos, né? Atualizar os relatórios médicos, atualizar os exames, para que na realização da perícia de prorrogação ele tenha os exames atualizados, os exames mais recentes de sua condição médica, para que o pedido de prorrogação seja deferido, certo? Para que ele possa receber durante mais tempo o benefício de auxílio em capacidade temporária. Então, primeira inovação aí da legislação previdenciária é a questão da portaria número 38. Nós também tivemos uma inovação bastante interessante. Eu achei bastante interessante e talvez abra um nicho de trabalho para o advogado previdenciarista, que foi a Lei 14.717 de 2024. Né? Agora, em novembro, a Lei 14.717 de 2024 criou a pensão especial dos órfãos de vítimas de feminicídio, certo? Órfãos de vítimas de feminicídio. Essa pensão é uma pensão assistencial no valor de um salário mínimo, certo? Para os menores de 18 anos, não são menores de 21, diferentemente da pensão por morte previdenciária, né? A maioridade é atingida aos 18 anos, então a pensão especial às vítimas, aos órfãos, vítimas de feminicídio, em que o pai matou a mãe, ou vice-versa, né? Ela é paga aos menores de 18 anos. E qual a característica aí que eu achei mais interessante dessa lei? São os efeitos retroativos, né? Os efeitos retroativos. Então, a gente já tem uma quantidade de menores de 18 anos, de crianças e adolescentes, que fazem jus a esse benefício de pensão especial. E é um público aí que vai ser minerado aí pelo advogado previdenciarista para que eles possam acessar esse benefício. Qual é o problema disso até o momento? É que nós não tivemos a regulamentação por parte do INSS. Então, não sabemos efetivamente nem mesmo se é o INSS que vai fazer a concessão desse benefício. Provavelmente sim, né? Provavelmente a gente vai fazer essa solicitação perante o INSS, mas ainda não temos essa regulamentação. Esse pedido, portanto, não pode ser feito ainda. O benefício é no valor de um salário mínimo e não há necessidade de trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Bastam meros indícios. Então, mesmo durante o processamento, ali, o processo penal, você já pode solicitar o benefício. Se lá na frente o acusado for absolvido, aí cessa o benefício e não há necessidade, obviamente, com a boa-fé, se demonstrando ali a boa-fé do titular, não há necessidade de devolução das quantias que foram recebidas, certo? Exige, porém, miserabilidade, a caracterização da miserabilidade, o que, evidentemente, vai ser uma constante. Infelizmente, quando se perde a mãe numa situação dessa, né, e o pai, ele está sendo acusado, né, do feminicídio, parece evidente que a renda familiar vai cair a ponto de atingir esse critério de miserabilidade, que é o mesmo critério de miserabilidade do benefício de prestação continuada, que é 1/4 de salário mínimo por cabeça, né, por integrante da família. Então, é uma pensão, ao meu ver, muito justa, né, que era já uma solicitação muito grande, principalmente das entidades, né, que trabalham com vítimas de violência doméstica, e cria aí um nicho de mercado para o advogado previdenciarista poder trabalhar, uma vez que a lei tem efeitos retroativos, inclusive para as vítimas, né, para os órfãos de vítimas de violência doméstica, anteriores aí à data de edição da lei, que é agora de novembro de 2024. Outra inovação aí na legislação previdenciária
é a questão de ordem número 5 da TNU, que restringiu a definição de jurisprudência dominante. Essa era uma definição que ainda estava... houve até uma modificação, né, dessa questão de ordem número 5 da TNU, porque não se tinha objetivamente o que era considerado jurisprudência dominante. Pois não, Wilson? Pode falar. Wilson? Eu acho que seu... Deixa eu abrir seu microfone. Ah, não está conseguindo abrir o microfone? Eu também não estou conseguindo abrir o seu, não. Acho que agora eu consegui, doutor. Agora foi. Mas prossiga. Depois foi só um probleminha técnico aqui. Tranquilo. E aí essa questão de ordem passou a definir o que é jurisprudência dominante, súmula do STJ, né, decisão com repercussão geral, e não meramente decisões de turmas do STJ. Então, a gente não pode pegar o entendimento de uma turma do STJ e considerar que isso é jurisprudência dominante para o recebimento de recursos na turma nacional de uniformização. Isso vai acarretar, obviamente, o indeferimento aí, liminar dos recursos, de vários recursos aí manejados para o TNU, né? De um lado vai ser positivo, de outro negativo, enfim, vai depender do contexto de cada caso. Nós tivemos também a edição da Portaria Conjunta número 87. Essa Portaria Conjunta número 87, ela nasceu de um cumprimento de uma ação civil pública que foi manejada lá no Espírito Santo. E ela tratou de um tema que era um tema... na verdade, a ação civil pública ainda está em tramitação, né? Ainda cabe recurso e tal, mas teve uma decisão liminar nesse sentido, de não permitir o desconto das diferenças do auxílio-doença concedido antes da reforma da reforma previdenciária de 2019 e da aposentadoria por incapacidade permanente depois da reforma da Previdência. Vou explicar a situação. Imagina uma situação de concessão liminar antes da reforma da Previdência, certo? Concessão liminar de aposentadoria por invalidez. E aí, no final do processo, se verifica que o benefício devido não era a aposentadoria por invalidez, e sim o auxílio-doença. Como o auxílio-doença tinha e tem, né, o percentual de 91% do salário de benefício, o benefício devido é menor do que o benefício que foi pago liminarmente. A aposentadoria por invalidez era 100%. Então, essa diferença de 9% do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez, o INSS queria descontar do benefício de auxílio-doença que estava sendo pago. Certo? E depois da reforma da Previdência, nós tivemos o contrário. O auxílio incapacidade temporária, que ficou em 91%, normalmente é maior do que a aposentadoria por incapacidade, cujo percentual começa em 60%. Então, é até mais comum isso acontecer. Imagine que você recebe liminarmente um auxílio incapacidade temporária, chega no final do processo, o juiz defere a aposentadoria por incapacidade permanente, que é um benefício menor do que o auxílio-doença que esse trabalhador recebeu durante todo esse período. Então, isso geraria o dever de devolução daquilo que o segurado recebeu a mais. Por essa portaria, né, a portaria conjunta número 87, não é mais possível ao INSS promover o desconto dessas diferenças no benefício final recebido por esse segurado, certo? Então, fica impossibilitado o INSS de fazer esse desconto, é uma portaria administrativa, então, administrativamente, já não vai mais ser feito esse desconto.
Nós tivemos também o julgamento do tema 315 da Turma Nacional de Uniformização. Esse tema vem tratar da data de início do auxílio acidente. Benefício de auxílio acidente, como a gente sabe, é aquele benefício pago em razão de consolidação de lesões decorrentes de um acidente que incapacitam o trabalhador parcial, mas permanentemente para o trabalho. A dúvida, né, a questão que foi colocada lá para discussão da Turma Nacional de Uniformização era saber se, nos casos de ausência de pedido de prorrogação, então, o sujeito deixou o auxílio acidente, o auxílio doença, ou o auxílio incapacidade temporária encerrar sem pedido de prorrogação, se o início dos efeitos financeiros do auxílio acidente decorrentes da cessação desse auxílio doença deveria ser fixado na data da citação válida ou no dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, né? Porque existe aquela discussão aí é importante a gente entender que quando o segurado não faz o pedido de prorrogação, é como se ele estivesse manifestando desinteresse na continuidade daquele benefício de auxílio incapacidade temporária, né? Tanto que a gente tem levado a discussão para o judiciário e o judiciário tem dito que há uma carência de ação aí, não cumprimento das condições da ação, e tem negado o direito ao restabelecimento do auxílio-doença quando o segurado não fez, dentro do prazo, o pedido de prorrogação. Mas essa situação é diferente. Nessa situação, o auxílio-doença foi encerrado, porque não foi feito o pedido de prorrogação, mas o autor, o segurado, teria direito a um auxílio acidente. E a gente sabe que na legislação, a data de início do auxílio acidente nunca é a data do requerimento do benefício por incapacidade. A data de encerramento que está lá é a data de cessação do auxílio doença. O que foi que entendeu a Turma Nacional de Uniformização? Ele disse o seguinte: a data do início do benefício de auxílio acidente é o dia seguinte à data da cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, independentemente de pedido de prorrogação deste ou de pedido específico de concessão de benefício de auxílio acidente, nos termos do artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8213 de 91, observada a pressão quinquenal dos valores atrasados. O que quer dizer, então, o tema 315 da TNU? Que a obrigação do INSS, antes de encerrar o auxílio doença, verificar, ou auxílio incapacidade temporária, verificar se aquele segurado não teria direito a um benefício de auxílio acidente. Obviamente, se a lesão incapacitante for decorrente de acidente. A gente sabe que só cabe auxílio acidente decorrente de doença nos casos de doença profissional e doença do trabalho, né? Nos casos de benefícios acidentários do trabalho. Fora isso, não. Uma doença comum não dá direito ao auxílio acidente, certo? Mas veja, encerrou o auxílio doença. Seu cliente não fez o pedido de prorrogação. Você não pode pedir no judiciário, até pode, mas vai ser negado, o restabelecimento do auxílio doença. É uma saída. Alegando o tema 315, você conseguir obter para esse seu cliente um auxílio acidente, demonstrando que a lesão decorrente daquele acidente o incapacitou parcial e permanentemente para o trabalho. Joia? Então, 6 questões aí que a gente colocou de novidade na área previdenciária nesses últimos dias, né? Nesses últimos dias. Alguém teria mais alguma consideração a fazer? Lembrou de mais alguma coisa que viu recentemente aí na área previdenciária para que a gente possa discutir? Não? Bom, não havendo... Professor, eu só tenho uma dúvida em relação a essa perícia
ser prorrogada até abril. O segurado, ele vai comparecer ao INSS, por exemplo, eu tenho vários clientes que eu preciso pedir a prorrogação. Eu vou continuar fazendo a prorrogação. Chegando lá na perícia, é que vai analisar essa Isso. possibilidade de ser Você concedida até abril, né? Você não pode deixar de fazer o pedido de prorrogação. Você faz o pedido. Aí o que é que vai acontecer? O benefício vai ser prorrogado automaticamente até 30 de abril de 2024. Até 30 de abril de 2024, o INSS vai marcar uma perícia. Certo? Pode ser até depois de 30 de abril de 2024. Vai ser lá em junho, julho de 2024. Tendo em vista o seu pedido de prorrogação, o seu cliente vai ficar recebendo o benefício. Não vai cessar o benefício dele. E o cliente vai precisar comparecer lá ou vai ser automático? Vai precisar. Não, mas possa ser que seja liberado de forma automática. Por exemplo, eu peço hoje já sai o resultado, é? O quê? Do pedido de prorrogação? Aham. Sim. Correto é ser automático. Porque a prorrogação vai ser automática. Entendeu? Entendi. Antes só existia a garantia de 30 dias. Agora não. Agora é mais de 30 dias. Então, a partir do momento que você faça o pedido de prorrogação, eles vão fazer, obviamente, se tiver tudo formalmente correto, eles vão estender o benefício até 30 de abril de 2024. Entendi. Não é? Falando, não, deixa o doutor Breno falar, depois eu falo. Oi, Amanda, é o Ricardo. É Ricardo, na verdade. Doutor Antônio, com relação a esse auxílio A pensão especial? Não, da mulher que morreu, o marido matou, feminicídio. É a pensão especial, pensão especial. Pensão especial. Doutor, lá no processo penal, tem diversas fases, né? A fase inquisitória, que rege a acusatória, aí tem a fase de recebimento do relatório do delegado, aí tem a possibilidade de oferecimento de denúncias, absolvição sumária, enfim. Em que fase lá do processo que possa se dar entrada nesse período? Você pode a partir do inquérito já. Não precisa nem ser do processo. Nem do processo. Se você conseguir os indícios, né, de que houve feminicídio, você já pode entrar com o pedido. Em tese, veja, nós não temos a regulamentação ainda de como será feito esse pedido, ou para que órgão vai ser feito esse pedido, ou quem até deve encaminhar esse pedido. Mas a tendência, e como a exigência é apenas de indícios, os indícios são colhidos na fase de inquérito. Né? Você não precisa nem ter oferecido a denúncia. Então, é bastante interessante, porque o quanto antes essa vítima aí, esse órfão, vai ter direito ao benefício assistencial. Beleza? Obrigado. Ótimo. Joia. Vamos lá, eu vou encerrar a gravação, porque a gente vai passar agora a falar dos casos concretos, né? Que a doutora Amanda já mandou, o doutor Ricardo já mandou também, eu vi, só os dois mandaram. Não tivemos outros casos. Diga aí, Amanda. Eu estou com um caso que eu estou muito triste, sério mesmo, porque eu consegui... Aqui, só um minutinho. Viu? Pronto, encerrada a gravação. Diga aí, qual foi o motivo de sua tristeza? Eu estava tentando baixar aqui para mostrar aqui. Foi um acidente de trabalho na justiça comum, e aí eu consegui a aposentadoria por invalidez. Certo. O INSS recorreu, derrubou, e só ficou concedido o auxílio acidente. Os honorários caíram para metade. Tá entendendo? E o cliente vai ficar só com a metade do salário mínimo. Professor, é muito indignante isso. Mas qual foi o acidente dele? Foi um trajeto indo para o trabalho. Ele está com uma redução na perna. Entendi. E aí, eu queria ver aqui como é que eu faço para colocar, para a gente ver. Eu acho que pode. Eu coloquei aqui para todo mundo poder, mas deixa eu configurar aqui. Pode ser que... Eu nunca fiz, mas eu vou tentar agora. Deixa eu entrar aqui no processo. Você pode compartilhar a tela, sim.
Tá vendo esses 3 pontinhos aí? Ah, não, 3 pontinhos não. Tem um quadradinho com uma seta para cima. Sei. Seta para cima. É só clicar nele. Ah, pronto. Por enquanto, pode ir abrindo aí, que aí eu vou baixar aqui o processo materializado. Se você perceber, eu enviei por e-mail, mandei um segundo e-mail, porque eu esqueci de mandar o cálculo e o CNIS. Então, são 2 não. e-mails, só que é o mesmo cliente, tá? Certo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Professor, eu acho que ainda está sendo gravado, tá? Não tem um negocinho na câmera, está indicado aqui ainda. Não sei se o senhor desativou. Puxa, até mesmo. Tá sendo gravado. Deixa eu. Se é a gravação. Deixa eu ver se eu baixo aqui. Parar a gravação. Peraí.